Meus irmãos, boa noite. Hoje nós vamos ter que conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e o tema é resignação. Resignação é a aceitação sem revolta dos sentimentos, dos sofrimentos, aliás, da existência humana. Você é resignado se você consegue passar pelos sofrimentos de maneira sem revolta. Isso é a coisa mais importante. São Francisco de Assis, ou melhor, atribuído a ele, existe uma prece que diz assim: Senhor, dai-me força para mudar o que deve e pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Nessa prece, que talvez até tenha sido anterior a São Francisco de Assis, mas é citada com o nome dele, existe uma sabedoria muito profunda que corresponde aos seres humanos serem capazes de se resignar ou fazer alguma coisa para mudar o sofrimento. Certamente tem muita coisa que a gente pode fazer para mudar o sofrimento, que não é alguma coisa imposta pelo alto sem que a gente possa fazer. Então, mudar aquilo que pode e deve ser mudado é um compromisso que nós, que somos filhos de Deus, estamos aqui na Terra como espíritos encarnados, temos que fazer. Toda a humanidade, todo o progresso, todas as condições de vida que se tem hoje em dia são resultantes daquelas criaturas que não se conformaram com viver com o que lhe é dado pela natureza ou pela vida quando chegaram na Terra. E fazem questão de fazer mudança. E nós temos que saber quando é possível se mudar e quando não é possível se mudar, porque é alguma coisa que está definida anteriormente por Deus para nós e devemos então aceitá-la. E a distinção entre essas duas coisas é, na visão dessa prece de São Francisco de Assis, a sabedoria que nós devemos ser capazes de exercer para distinguir uma coisa da outra. É interessante que essa prece, ela é hoje em dia usada nos grupos de autoajuda ligados às criaturas que têm que vencer o vício do álcool, das drogas. E ela é citada nas reuniões em que as pessoas se juntam para tentar ganhar forças para vencer umas dificuldades que estão dentro delas, que são dificuldades de comportamento próprio, e que elas, nessa oração, elas ficam entendendo que existe fraqueza humana que faz com que você às vezes não consiga mudar. Mas se você pedir a Deus ajuda, você vai conseguir fazer as mudanças que precisam. E, na verdade, essa oração é como uma representação da luta diária que as criaturas que brigam contra os vícios têm que fazer para todo dia tentar mudar aquilo que pode ser mudado, mas que as forças do seu próprio corpo, do passado, voltam para ele, não deixam essa mudança. Quando nós vamos olhar sobre o tema de resignação, o Evangelho, e comentado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados. O que nos dá a consolação, a sensação de que se nós sofremos hoje, nós no futuro seremos consolados. Aqueles que hoje passam por dores que não conseguem mudar, essas criaturas vão ter no futuro a consolação, e esse sofrimento não vai ser eterno, mas ao contrário, vai trazer um benefício para aquele que passa por esse sofrimento. Essa visão de Jesus nos diz que nós não devemos considerar as provações como algo a ser rejeitado. A tendência normal do ser humano é não afasta de mim esse cálice, como tem a palavra do Cristo na última parte da sua vida, na cruz. Se for possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Como todos nós, quando nos defrontamos com provações muito sérias,
uma doença terminal, um parente muito querido que está na beira de falecer, a gente pede a Deus que, se for possível, a gente seja poupado daquele sofrimento. Mas nós sabemos que, com as palavras de Jesus, a aflição traz para nós um futuro de consolação. Então, em vez de nós queremos reclamar contra o sofrimento, nós devemos pensar no sofrimento como sendo um prelúdio para a cura, para a consolação que virá após. Pode ser que, se for uma doença, que ela venha a ser curada. Se for o falecimento, pode ser que a gente mais rapidamente vamos nos encontrar com ele, vamos ouvir esse companheiro que partiu através da boca de um médium, falando conosco, nos dando notícias. Ou seja, a consolação é prometida pelo Cristo como consequência do sofrimento. E essas tribulações, que são as nossas provações, para as quais nós devemos ter resignação, elas são de dois tipos, ou melhor, elas servem para duas coisas. Uma é que, como nos diz o Espiritismo, nós não sofremos nada por acaso. Qualquer sofrimento que nós temos nesta vida é resultado de um passado onde nós fizemos erros, e que essas tribulações são como se fosse a consequência, a punição dos erros que fizemos no passado. Então, essas tribulações, essas coisas que nos trazem nos trazem dor porque nós fizemos algo de errado no passado, são um tipo de expiação. Mas nem todas as dores que nós passamos são expiações do passado. Muitas vezes elas são, na verdade, uma prova para ver se nós podemos caminhar em outro sentido no futuro. Na verdade, quando nós encarnamos, muitas vezes, nós pedimos a Deus a oportunidade de passarmos por provas, por testes da nossa capacidade de caminharmos no bem. Então, as dores que nós passamos nessa vida, elas podem ser resultado de erros do passado, ou seja, provações, expiações decorrentes do que nós fizemos em outras vidas, como elas podem ser provas que nós pedimos a Deus para que nós pudéssemos ganhar forças para passar por dificuldades posteriores. Então, a dor, ela pode ser uma expiação do passado, como ela pode ser também uma prova em relação ao futuro. Ou seja, é uma ponte entre o passado e o futuro. Nós sabemos que as dores que são decorrentes do que nós fizemos no passado, elas têm um propósito. E esse propósito é a nossa melhoria. Deus não faz a gente sofrer como vingança, porque nós fizemos alguma coisa de errado e precisamos pagar pelos erros. As provações que nós sofremos devido ao passado com erros, elas têm uma finalidade educacional. O que Deus espera é que, através das provações, nós possamos nos melhorar. Aprender das lições, talvez até de sentir como aqueles a quem prejudicamos no passado sentiram quando nós fizemos alguma coisa de errada. Ou, muitas vezes, elas servem também para que nós aprendamos a ter paciência, a termos resignação. E daí a resignação ser muito importante na provação, porque se nós passássemos apenas pelas provações, mas sem resignação, nós não estaríamos ganhando resultado para o nosso futuro. Então, a resignação, ela serve não só para que nós possamos vencer as provações, mas elas servem também para que nós possamos ganhar a experiência daquela provação e termos o aprendizado que aquilo veio. Diz Kardec que, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é como se um devedor viesse cobrar a gente alguma coisa que a gente está devendo e dissesse: olha, se agora você vai me pagar mais caro, mas eu vou te perdoar o resto da dívida. Normalmente as provações são assim. As provações são dores grandes que nos vêm
mas que se nós passarmos com resignação, nós, na verdade, estamos pagando dívidas muito maiores do passado. E se nós não tivermos resignação, por outro lado, nós estamos contraindo mais dívidas. E isso é importante lembrar. Uma prova que a gente passa sem resignação, não só uma prova que a gente não ganhou aprendizado, mas é também uma prova em que nós contraímos mais dívidas, porque nós nos rebelamos contra a vontade de Deus. Nós achamos que é injusto aquilo que nós estamos passando e por isso nós contraímos mais dívidas. Ou seja, a importância da resignação não é só para o aprendizado, mas é também para evitar que a gente contraia novas dívidas para com a lei de Deus. Tá? A felicidade, por outro lado, meus irmãos, não é deste mundo. Nós sabemos que esse planeta é um planeta de provas e expiações e nós não esperamos aqui viver um passeio. Muitas vezes parte da nossa vida, na verdade, às vezes muita parte da nossa vida é um passeio, momentos em que nós estamos felizes, momentos que nós temos alegria, né? Quando nós encontramos a nossa alma gêmea, que nós casamos. São momentos de alegria, quando nascem os filhos, e as esperanças que trazem as coisas da vida nos trazem normalmente muita alegria. Mas a vida não é apenas isso, e nós sabemos disso, apesar de nós termos vontade de esquecer, né? Quando nós estamos passando por um momento de felicidade, nós não queremos pensar os sofrimentos que nós vamos poder passar no futuro. Na verdade, a vida é uma mistura de alegrias e tristezas. Deus não nos faz vir para a Terra para ficarmos chorando o tempo todo. Na verdade, a medida de nós termos felicidade e dor é uma oportunidade para nós aprendermos o valor de passarmos a dor com resignação. E nem tudo na vida é completamente alegria, nem tudo é completamente dor. Muita gente acha que veio para essa vida para viver a vida de alegria somente. Esses estão enganados. Nada na vida nos traz a alegria completa e eterna. Tudo que nós recebemos e que nós temos de momentos de alegria são prelúdios de momentos de dificuldade. O que cabe a nós é sermos sábios o bastante para distinguir que quando nós estamos recebendo a alegria e a ajuda de Deus que nos permite ter momentos felizes, que nós, na verdade, temos uma dívida para com Deus e para com os nossos semelhantes. Nós temos que distribuir a alegria. Temos que distribuir a riqueza. Temos que distribuir o conhecimento. Os espíritas sabem bem disso. O conhecimento espírita da reencarnação e da sobrevivência da alma após a morte é um conhecimento consolador e que muitos de nós sabemos quanto nos ajudou em momentos difíceis de nossa vida e como outros companheiros em nossa volta precisam dessa certeza para poderem vencer as suas provações. Não nos esqueçamos que nós não estamos nesse mundo sozinhos. Nós estamos aqui em conjunto porque a vida nossa é social. Em outras vidas nós já estivemos juntos com aqueles que hoje são nossos amigos, que foram eventualmente nossos inimigos no passado. E ao contrário, pessoas que nós vivemos em outras vidas que voltaram aqui a conviver conosco porque têm dívidas, quer dizer, nós temos dívida para com eles e eles cobram isso diretamente. Mas a importância de lembrar que as expiações elas nos ajudam à melhoria através da resignação, é que nós devemos lembrar que a caridade que o Espiritismo colocou na porta da entrada de tudo quanto é centro espírita e organização espírita, é um instrumento que Deus espera que nós possamos usar para auxiliar aqueles outros que nesse momento, ou naquele momento específico, estejam passando por dificuldade. Não podemos esquecer que a caridade é o nosso maior compromisso, a nossa maior obrigação para com todos em nossa volta. E na medida
que nós pratiquemos a caridade, nós vamos ter apoio quando nós estivermos passando pela dor e precisarmos da ajuda de um outro semelhante. Não tenha dúvida, meus irmãos, que quanto mais nós fizermos, mais nós vamos receber. Aquela frase que é dando que se recebe é de uma sabedoria profunda. Se nós estamos precisando de ajuda, vamos redobrar os nossos trabalhos de caridade, porque assim nós vamos ter muito mais ajuda, porque nós estamos dando de nós. Nós estamos compartilhando com os nossos semelhantes que estão em dor maior do que a gente. E um outro corolário muito importante das provas é o problema do perdão. Quer dizer, se nós temos resignação e se nós aceitarmos que Deus nos experimente com as provações, nós também devemos pensar que aquele que nos faz o mal, por exemplo, ele, de uma certa maneira, ele está nos trazendo a oportunidade de nós passarmos por uma prova e nós termos resignação diante dessa prova. Então, não só nós devemos aceitar com resignação o mal que os outros nos fazem, mas nós devemos também perdoar. Tudo isso está interligado, são os ensinamentos do Evangelho, da resignação, da caridade, da compaixão, do perdão, porque tudo isso está interligado nesta cadeia infinita de ação e reação em que os homens vivem ao longo de muitas e muitas e muitas encarnações. Então vamos pensar que o perdão é, na verdade, um corolário da resignação. Quando nós tivermos alguma coisa que foi feita a nós por alguém, às vezes até inadvertidamente, nós devemos imediatamente perdoar, porque perdoando nós estamos auxiliando aqueles que nos fizeram mal e estamos nos resignando com a provação que nós temos que passar. Além disso, a resignação nos apela para uma outra coisa muito importante. A resignação apela para os nossos sentimentos de piedade e amor, compaixão. Se há uma coisa que deve distinguir fortemente o cristão e o espírita cristão, daqueles que não seguem a nossa religião, é a compaixão, a piedade que nós devemos ter para com todos em nossa volta. Nós sabemos que as doenças, as misérias, os sofrimentos dos nossos semelhantes são como doenças, misérias e sofrimentos em nós mesmos. E se nós tivermos compaixão, se nós ficarmos enternecidos pela dor do nosso irmão e formos fazer alguma coisa para lhes ajudar, nós estamos nesse momento fazendo a caridade. Então, a compaixão é um tipo de caridade. Nós sabemos que, através dos nossos pensamentos, da nossa prece, nós podemos ajudar aqueles que nós temos compaixão. Nós costumamos associar a necessidade de compaixão àqueles que têm provas materiais muito grandes que nós conhecemos, aqueles que estão como mendigos na rua, sem casa, alguma pessoa que está passando por uma doença muito séria, alguém que teve um problema muito grande de relacionamento com um parente muito íntimo. Tudo isso são motivos de nós termos piedade para com aqueles que estão sofrendo. Mas nós devemos lembrar de que a piedade que nós sentimos para com aqueles que estão sofrendo deve estar associada a procurarmos ajudar. O espírita cristão sabe que a caridade é a coisa mais importante. Quando nós não podemos fazer uma caridade material, quando nós não podemos falar uma palavra de consolo para aquele que está aflito, quando nós estamos longe porque aquele a quem gostaríamos de ajudar está muito afastado da gente, nós devemos nos lembrar da oração. A oração é o grande instrumento com que nós temos para fazer a caridade, para nos apiedarmos daqueles que estão em sofrimento. A oração é também uma maneira de nós nos lembrarmos de pedir a Deus a ajuda para que nós tenhamos resignação. Então é muito importante a gente ser capaz de orar.
No fim do Evangelho segundo o Espiritismo existem várias orações que os Espíritos colocaram para ensinar a gente que deve fazer oração por vários motivos. Uma delas é pedindo a Deus para que nós possamos nos preparar para o sofrimento. Eu vou ler aqui o texto, que é o seguinte: Meu Deus, é uma prece que Kardec, provavelmente inspirado pelos Espíritos, colocou no Evangelho. És soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. É o grande conhecimento que o Espiritismo vem nos trazer, que todos os sofrimentos não são por acaso, tem causa e tem utilidade. Em seguida, a oração diz: eu aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o meu futuro. Eu vou repetir: meu Deus, tu que és soberanamente justo, todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Eu aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Temos uma outra oração também no fim do Evangelho, em que Kardec dirige essa oração não diretamente a Deus, mas aos bons espíritos, aos protetores. E nós devemos aprender a procurar os protetores para nos ajudar nas dificuldades e nos dar forças para passar pelas dificuldades. É interessante que muitas vezes nós cedemos o nosso cérebro, o nosso espírito, o nosso ouvido para palavras negativas, para pensamentos perturbadores, para aflições, quando nós devíamos pedir constantemente a Deus que nos desse os ouvidos apenas para ouvir os nossos guias espirituais. Quando sentirmos aflitos com algum pensamento negativo, vamos pensar assim: não, eu quero agora ouvir o que é que o meu guia espiritual vai querer me dizer. O que é que esses protetores, amigos que estão ao meu lado vão me dizer, vão me orientar, e eu não vou ficar preso a ideias negativas. E a prece de Kardec é a seguinte: bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportar a prova sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento. Aqui nesta prece, Kardec menciona as consequências positivas que nós temos quando passamos por uma prova, e que são, na verdade, motivos de resignação, e temos em forma de uma prece em que a gente pede aos espíritos guias, aos nossos guias espirituais, que nos auxiliem a vencer a aprovação, porque ela nos traz esses benefícios que estão colocados aqui. Eu vou repetir: bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportar a minha prova sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho e a ambição e a tola vaidade e o egoísmo, e contribua assim para o meu adiantamento. Meus irmãos, eu gostaria de, antes de terminarmos aqui a nossa palavra, trazer um texto de Emmanuel, que é um apelo muito grande para que nós possamos ter resignação diante da dor. É um texto de Emmanuel que se chama Não te entregues à dor. Eu gostaria que nós prestássemos atenção e levássemos do fim destas palavras a lembrança de que Emmanuel nos chama
à resignação, a não deixarmos que nós fiquemos fracos ou derrubados pela dor. E começa pelas palavras de Jesus, e que diz Emmanuel: não te esqueças do ensinamento do Mestre Jesus. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Jesus coloca essas palavras em Deus, dizendo que a nossa missão na terra é como do trabalhador que tem que plantar e cuidar da vinha. A vinha é a nossa vida aqui na terra e nós somos o trabalhador que devemos trabalhar nessa vinha. E Emmanuel diz: se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, não te convies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo. Retira-te da amargura que te ocupa indebitamente e trabalha servindo. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valoroso otimismo. Caridade como sendo uma cura para a dor que nós tenhamos. Sem compreensão te impôs férrea grade ao espírito, através da qual ninguém por agora te identifica o ideal ou os propósitos elevados. Não te demores acariciando o fel da revolta. Lembra o favor sublime do tempo. Trabalha e serve. O trabalho acrescenta as energias. O serviço a todos revela a divina sementeira. Então aqui, Emmanuel nos lembra de perdoar e fazer a caridade. Se a calúnia chegou ao teu círculo, estendendo sombras tenebrosas, não te afundes no lago fervento do prato. Nem te embrenhes na selva do sofrimento inútil. Reflete na bênção das horas. Trabalha e serve. O trabalho reconfortante, o serviço aos outros, anula os detritos do mal. Se erraste, instalando escuro remorso no centro do próprio ser. Não te cristalizes da inércia e nem te enlouqueças, soluçando e gemendo em vão. Medita na glória dos minutos, trabalha e serve. O trabalho reajusta as forças do espírito. O serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. Então aqui não é que a gente sofreu uma dor, mas a gente reconhece que a gente fez um erro. E o remorso que muitas vezes faz a gente sofrer muito. Aqui nas palavras de Emmanuel, a gente deve lembrar, como em todas as outras partes anteriores, que nós temos a nosso serviço o tempo. Nós podemos começar a trabalhar logo, a consertar o que fizemos de errado. O Evangelho tem aquela frase de que se você briga com o seu irmão, reconcilia-te com ele antes de chegar ao fim da sua vida. Nós devemos buscar a reconciliação com aqueles a quem nós prejudicamos. E devemos trabalhar no sentido de corrigir o que fizemos de errado. E mais adiante, Emmanuel diz: e se a enfermidade e a morte varrem-te a casa, não te relegues ao acabrunhamento, qual se fores um punhado de lixo. Pensa na dádiva dos dias, trabalha e serve. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. Um trabalho a gente limpa as coisas que são mágoas que a gente carrega, né? O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Quantas vezes a gente se sentiu muito feliz quando a gente foi capaz de estender as mãos para alguém que sofre. Na verdade, fazer a caridade é fazer o bem para nós mesmos, porque no trabalho da caridade nós é que somos beneficiados. É como diz Emmanuel, é um milagre renovador. E termina Emmanuel dizendo: na luta e na tranquilidade,
no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Repetindo, trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Que Jesus fique com todos nós neste fim de dia e que sobre todos os companheiros que aqui nos visitam esta noite, ou esta tarde, dependendo da hora que nós estejamos assistindo, que as bênçãos de Deus possam envolver a todos nós. E as lembranças que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz sobre resignação possam ser para nós a força para nós podermos continuar a trabalhar e servir como nos pede Emmanuel. Que Jesus fique com todos nós. Que assim seja.